Aleluia. 2 Timóteo, abra tua Bíblia aí em 2 Timóteo, você que me acompanha pela rádio nesse momento. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Estaremos aprendendo aí como nos apresentarmos diante do Senhor como obreiros aprovados. Aleluia. E nesta manhã Deus, Ele tem algo para mim e para você. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo de número 15, nos diz assim: E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Nesta manhã nós aprenderemos algumas características de um obreiro aprovado, de um obreiro a qual se apresenta diante de Deus com suas vestes limpas. Aleluia. Paulo, ele escreve aos Timóteo dizendo, né? Aqui nós vemos que ele escreve na epístola de 2 Timóteo. Aleluia. Essa palavra, ele nos ensina como nos portarmos diante do Senhor, como obreiros aprovados, aquele a qual não é digno de repreensão. Para isso, nós temos alguns requisitos básicos a ser seguidos, para nós nos colocarmos nessa aliança de obreiros aprovados por Deus. Sabemos que a obra do Senhor, ela é completa, ela é pura, imaculável, e muitas das vezes nós deixamos o Senhor venha trabalhar, aleluia, nas nossas vidas nesta manhã. Aleluia, Jesus, Tu és fiel. Eu convido você, aleluia, a meditar conosco a partir de agora, neste versículo, que logo após devemos voltar ao 2 e vamos meditarmos aí em algumas características de um obreiro aprovado. Eu quero abordar neste momento, juntamente com você, esse assunto, uma reflexão sobre o nosso comportamento, aleluia, cristão, em face das investidas do mundo contra aquilo a qual Deus nos chamou. Para tal finalidade, tomamos por base este versículo de número 15. No capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Timóteo era natural de Listra ou Icônio. Talvez ele seja fruto da pregação de Paulo, quando este esteve pela primeira vez em Listra, em sua viagem missionária inaugural. Paulo chama de verdadeiro filho da fé. É possível pensar que Timóteo tenha nascido e recebido educação em um rigoroso lar de tradição judaica, que todavia não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Sua mãe era judia, seu pai grego. Na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, este quis levar Marcos. Entretanto, Paulo não achou por bem levar consigo alguém que os tinha abandonado no meio da viagem missionária e não havia prosseguido no trabalho de confirmação das igrejas. A desavença foi tal que os dois se separaram. Nesse inteirinho, Paulo decide levar Silas. Na chegada de Paulo e Silas à cidade de Listra, os irmãos dão um bom testemunho do jovem Timóteo, e Paulo quis que ele fosse em sua companhia na viagem missionária pela região da Frígio-Galácia, Atos 16:6.
Quando eles chegaram a Macedônia, Paulo envia Timóteo a Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana de Ásia Menor. Nela se destacavam iniciativas culturais como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade, a 19:8:41. No sentido de admoestar algumas pessoas para que não ensinasse outra doutrina além daquela, os apóstolos receberam de Jesus Cristo. Na época que Paulo esteve em Mileto, ele já havia demonstrado aos próprios presbíteros da igreja de Éfeso: dentre vós se levantem lobos vorazes, e se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20:29 e 30. Aleluias, louvado seja Deus. Paulo cantou a bola, ou seja, a igreja de Éfeso estava vivendo aquilo que ele havia falado. E Timóteo foi enviado para advertir os irmãos quanto às questões proferidas anteriormente por Paulo. Mas o que é um jovem pastor frente a lobos vorazes? Timóteo estava fielmente levando a cabo aquilo para o qual havia sido designado por seu pai na fé. Conforme nos mostram as epístolas a Timóteo, esta estava deixando morrer o dom que Deus tinha dado a ele, pela a imposição das mãos de Paulo. O que fica patente é um jovem esmorecido no servir ao Senhor, e que estava temente quanto às tribulações advindas como consequências desse servir. Fica claro ao longo dos capítulos das epístolas a própria autoridade de Timóteo sendo posta em xeque pelos lobos vorazes da igreja de Éfeso. Tanto que Paulo chama a atenção: ninguém despreze a tua mocidade, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, parte A. É bem provável que algumas pessoas mostrassem a Timóteo o exemplo de Paulo, no sentido de um servo fiel ao Senhor, mas como alguém que estava sob algemas, encarcerado por causa da palavra de Deus. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. 2 Timóteo 1:8a. O versículo 15 do capítulo 3 nos mostra um período que se divide em 3 sentenças direcionadas a um sujeito. Timóteo. Paulo começa a frase com o verbo no modo imperativo, significando que se trata de uma ordem. Procura. O que quer dizer que este não estava tendo cuidado de procurar sempre estar apresentando-se, no sentido de estar diante, viver perante ao Senhor, aprovado, agradando ao Senhor, não a homens, como obreiro, aquele que está à disposição do Senhor em todo o tempo, que não tem do que se envergonhar, pois tem os frutos do Espírito, e que maneja no sentido de ser um profundo conhecer das Escrituras, bem a palavra da verdade. Podemos levantar 2 considerações importantes sobre o versículo estudado e aplicá-las em nossas vidas, a fim de crescermos com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A primeira diz
a respeito ao fato de não ficarmos com medo e apáticos frente às investidas do mundo. Aleluia. Timóteo estava deixando morrer o dom de Deus nele em virtude das paixões da mocidade. E nós? Como estamos nos comportando frente àquilo para o qual Deus nos chamou? Será que não estamos, aleluia, quentes, mornos, aleluia, mas estamos a ponto de sermos vomitados? O chamado de Deus deve ser algo que a cada dia vai sendo aperfeiçoado em nós, tanto para o crescimento da igreja como para o nosso próprio crescimento na fé cristã. Tendo as Escrituras como luz na nossa caminhada, a fim de que apresentemos a Deus sem reprovação, mas cheios do fruto do Espírito. A segunda diz respeito a não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, quando aquilo para o qual Deus nos chamou resulta em sofrimentos e em perseguições por parte do mundo. Ter em mente que até algemas são para o nosso bem, e que até por meio delas o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, inclusive o nosso fracasso aos olhos do mundo. Mas tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós apresentamos diante do Senhor, o Senhor vê. Ele trabalha nos mínimos detalhes que muitas das vezes eu e você não dá importância. Que eu e você muitas das vezes temos deixado, aleluia, de lado. O Senhor está atento ao nosso falar, ao nosso levantar, ao nosso, aleluia, muitas vezes murmurar. Quantas vezes murmuramos diante do Senhor? E o Senhor tem sempre estado conosco. Ele tem sempre nos guardado. Ele tem sempre, aleluia, colocado os seus olhos, as suas mãos sobre nossas vidas. E nós muitas das vezes não sabemos agradecê-lo pelos bens, pelas dádivas, pelos frutos do amor do Senhor para com as nossas vidas. Aleluia. O que devemos fazer para estarmos diante do Senhor como obreiros aprovados, como pessoas idôneas, pessoas que têm um testemunho, aleluia, verdadeiro, um testemunho não fingido, como muitos têm apresentado na casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor se mostram pessoas de bem, pessoas que somam, pessoas que vêm para contribuir no reino, mas nos bastidores, por trás de tudo que apresentam na casa do Senhor, nós vemos lobos devoradores, querendo abocanhar, aleluia, aquilo que o outro tem. A inveja, amados, tem entrado nos corações nos últimos dias. A falta de amor ao próximo tem denegrido o Evangelho de Cristo. Cada um quer ser melhor do que o outro. Cada um quer ser mais sábio do que o outro. Aleluia. Cada um quer apresentar-se melhor do que o outro. Não há tempo, amados, para esse tipo de coisas. No último programa que eu fiz aqui, eu falei acerca do arrebatamento de Cristo. Jesus está voltando. E nós temos que estar como obreiros aprovados diante do Senhor para que nós viemos subir ao céu. Para que nós viemos ter esse encontro com o Senhor, é necessário deixarmos as capas, deixarmos, aleluia, as mentiras, as
obstrua aquilo que nos impede de chegar até o céu. Ebrabaço e demanai. O Senhor está querendo um povo limpo, remido e lavado no seu sangue. O Senhor não quer, aleluia, quantidade, mas o Senhor está à procura de qualidade. Obreiros de qualidade, a qual aquele que está sempre pronto a obedecer o chamado para o qual ele foi, aleluia, chamado por Deus. A exercer com ênfase aquilo que Deus tem preparado para ele. Só que nem sempre nós encontramos esse obreiro na posição que o Senhor tem chamado. O que nós temos visto no meio da igreja do Senhor nos últimos dias, amados, são pessoas tentando derrubar outras. São pessoas tentando, aleluia, apagar o brilho que está no outro. Ei, dessa forma você não chegará ao céu. Dessa forma você não se aproximará de Deus. Aleluia. Eu convido você, aleluia, a abrir tua Bíblia, retroceder um capítulo atrás, no capítulo 2, versículo de número 15, a qual diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é com mentiras, não é, aleluias, com sentimentos duvidosos que você vai estar diante do Senhor aprovado. Apresenta-te a Deus. Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: apresenta-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, Paulo está nos ensinando a fórmula de como nós vamos chegar diante do Senhor. Você quer ser um obreiro na casa do Senhor? Você veio para somar na casa do Senhor? Você veio para, aleluia, fazer com que a obra do Senhor cresça? Ou será que você está emprestando os seus lados, o seu coração, para Satanás trabalhar, aleluia, a ponto de você viver pensando mal sempre do outro? Esperando sempre que o outro venha dar uma palavra errada para você assim o entregar ao seu líder. Como nós temos que estar diante do Senhor? A partir do momento que nós saímos da nossa casa, nós temos que levar no nosso coração um culto, aleluia, preparado para o Senhor. Você não vai na igreja do Senhor levar, aleluia, um coração contrito, tribulado. Você vai levar o teu coração limpo. Você tem que estar com a tua mente limpa, para que tudo aquilo que for falado durante o culto venha ser absorvido da melhor forma possível. Não, aleluia, empreste os seus ouvidos para comichões de Satanás desvirtuar o propósito para o qual Deus te chamou. Enquanto você estiver procurando brecha no teu irmão, enquanto você estiver procurando falha no teu irmão, você está sendo um servo do diabo. Se teu irmão está fraco, ore por ele. Se teu irmão está desfalecido, estenda a tua mão e levante ele do pó. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Não derrube ele mais. Porque você está prestes, muitas das vezes, a enterrar o teu irmão. Enterrar o chamado do teu irmão. Porque você tem sido um servo de Belial. Você tem se prestado, aleluia, como um servo de Belial. E Deus não te chamou para isso, meu querido, minha querida. O Senhor te chamou para você somar no reino. O Senhor te chamou para ser obreiro aprovado e não reprovado. Mas desta forma, será desaprovado por Deus. É momento de você voltar os seus olhos, aleluia, para o altar do Senhor de forma diferente. O altar do Senhor é local de adoração. A casa de oração que você frequenta é um local de adoração. Aleluia. Para
de emprestar os teus pensamentos, o teu coração, a tua língua para as comissões do diabo. Deus, Ele não tem prazer, amados, nesse tipo de coisa. O Senhor, Ele abomina, aleluia, o pecado. E eu quero te dizer, amado, que tudo que nós fazemos diante do Senhor, quando nós confessamos de nosso coração, Ele perdoa. Mas as consequências do nosso pecado, o Senhor vai cobrar de mim e de você. Porque aquilo que você pratica, o ato que você pratica, isso vai estar lá no livro da vida quando você for ter com Deus. O Senhor vai colocar diante de você, aleluia, um flashback de tudo que você fez, de tudo que você praticou, de tudo que você armou, de tudo que você planejou, seja bom, seja mal. Não pense em você que você vai ficar impune. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, ela instrui os seus como proceder, mas nem sempre os seus ouvem aquilo que Ele está falando com você. E nessa manhã o Senhor escolheu esse texto, não sou eu que escolho, é o Senhor que coloca no meu coração. E essa palavra ela veio para nos ensinar nessa manhã a sermos obreiros aprovados. Aleluia. O Senhor está nos ensinando a sermos diferentes daquilo que o mundo tem. Obreiro aprovado, ele entende que foi escolhido, chamado, eleito pelo próprio Deus, de quem recebe o selo das primícias espirituais quando, pela unção do Espírito Santo, através da autoridade do ministério, a qual está subordinado. Ou seja, você é um subordinado. Aquele que está à frente de você, ele é o teu líder. Aquele que é o teu líder, tem alguém acima dele que também é o seu líder. Aquele que está acima do seu líder, também tem alguém acima dele que é Deus. Não misture as coisas. Aleluia. Implica submeter-se, obedecer e fazer não aquilo que pensa ou acha, mas tudo o que for necessário para a continuação da vitória de Cristo. O obreiro é um operário qualificado, que trabalha a serviço do reino de Deus. Ele nunca se despe do seu uniforme de trabalho. Seu uniforme é espiritual. Logo sobrepõe a vestimenta, aleluia, terrena. Seja um policial, seja um professor, um motorista, um simples, aleluia, zelador da casa do Senhor. Qualquer que seja a sua ocupação secular, sempre estará sobre si o seu uniforme de trabalho espiritual. Deste, ele não pode se despir jamais. Deste, ele nunca pode se despir. Ele tem que estar sempre pronto, vestido, aleluia, ornamentado, para desenvolver a função para a qual ele está determinado naquilo para a qual ele foi chamado. A qualquer momento, a farda do policial, o giz do professor, o veículo do motorista, os afazeres da dona de casa, o material didático usado, aleluias, do estudante, poderão ser substituídos pelas ferramentas ou armas usadas pelo obreiro. Nesse momento, o cidadão comum se torna o soldado da resistência, apto e disposto a combater o bom combate. Como é gloriosa a palavra do Senhor. Como ela é objetiva para a qual ela é designada. E nessa manhã ela está sendo designada para ensinarmos, a nos portarmos como obreiros aprovados diante do Senhor. No entanto, existem alguns aspectos que são necessários e fundamentais a serem observados e vividos pelo obreiro, que seja realmente, aleluia, aprovado, que esteja pronto a servir fielmente ao seu Senhor.
a, a obra do Senhor, amados, não é diferente de uma empresa. Numa empresa nós temos o nosso gerente, o nosso supervisor. São várias funções ali designadas. Então, para cada setor, há um responsável. Então, na casa do Senhor também é assim. Se você está designado a ensinar, ensine. Se você está designado, aleluia, a vir na igreja, sentar no banco, ouvir um culto, ouça o culto com atenção, guarda as palavras que foram ditas e use-a na sua vida como instrumento, como aprendizado, como algo que vai te empurrar e não te derrubar. Mas nunca venha para a casa do Senhor com o pensamento: hoje eu vou na casa do Senhor porque eu quero descobrir o que o irmão A vai falar, o que o B vai dizer. Aleluia. De repente, eu vou até gravar o culto, porque se o irmão falar alguma palavra que não me agrada, tenho como eu me defender. Irmãos, isso é trabalho de Satanás. O bebaço e manai ganto e de calabaceira manás. Você está emprestando a tua vida que foi chamada para somar. Você está usando a tua vida para dividir a casa do Senhor. Aleluia. Deus enviou Jesus Cristo para mudar a história do planeta Terra, de seus habitantes. A Terra nunca mais foi a mesma depois da vinda de Cristo. Jesus partiu para os céus, mas o Espírito Santo ficou na terra, na vida dos servos de Deus. Aleluia. Estes servos de Deus são aqueles que confiaram em Jesus, se arrependeram de seus pecados, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A obra de Deus iniciada no Velho Testamento por Deus, através de seus servos judeus, continua através dos servos de Deus de todas as nações. O trabalho a ser realizado por estas pessoas é a obra de Deus. E as pessoas que a realizam são os obreiros de Deus. Você quer ser obreiro de Deus? Você foi chamado para obreiros? Exerça o teu papel com temor, com tremor. Exerça o teu papel, aleluia, com o sentimento, aleluia, de servir a casa do Pai e não de destruir aquilo que já está construído. Como obreiros, aleluia, nós devemos nos apresentar diante de Deus. Aleluia. Como obreiros de Deus, procuramos muitas coisas. Nós temos que procurar estudar, orar, santificar, procurar servir as pessoas, procurarmos frequentar os cultos, procurarmos dizimar, ofertar, procurarmos crescer como obreiros. Tudo isso é importante, mas existe algo mais importante do que devemos fazer. Nós temos que nos procurar, apresentar diante de Deus sempre. Sem falhas, sem rupturas, sem rachaduras. Aleluia. Devemos procurar nos apresentar a Deus. É neste detalhe que muitos falham. Muitos obreiros se apresentam à sua igreja, à sua denominação, ao seu pastor, ao seu bispo, aos congregados que ele serve, mas às vezes se esquece de se apresentar a Deus. Deus é o Senhor de sua própria obra. Ele é o responsável pela divisão de tarefas de sua obra. É a Ele a quem devemos prestar contas de nossos trabalhos. Não pense você que Deus não está vendo o teu coração. Aí quem sabe você diz: mas amada, eu estou fazendo a obra de Deus, eu tenho me colocado como obreiro na casa do Senhor, mas você tem estado também dando lugar para o inimigo usar a tua vida. E é necessário vigiar. É necessário você se colocar
como atalaia, como você foi chamado. Não como mentor de discórdia, de discussões que não levarão a ninguém a lugar nenhum, pelo contrário, a não ser a destruição da sua própria alma. E é por isso que Paulo escreve, aleluia, essas cartas, para que hoje eu e você não viesse ser pego no nosso erro, na nossa ingenuidade. Porque muitas das vezes, amados, nós pecamos sem saber. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela diz que erramos por não conhecer as Escrituras. Está faltando ler Bíblia. Está faltando você comer Bíblia. Como que você quer ser um obreiro aprovado se as suas atitudes te condenam? Como que você quer apresentar diante de Deus como servo de Deus? Se aquilo que você tem feito, falado, pronunciado, tem distorcido aquilo que Deus tem na sua vida. É estreito, amados. A palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, nos ensinar. E nessa manhã o Senhor está nos ensinando. Ele está nos dando as características de um bom obreiro, de como nos apresentarmos como bons obreiros. Ser obreiro não é você vir à casa do Senhor, descer, entrar na casa do Senhor, dobrar os seus joelhos ali por alguns 5 minutos, se levantar, e lá na frente ler uma palavra, um versículo, ou até mesmo louvar um louvor, voltar para o teu banco, sentar, assistir o resto do culto e você ir embora para a tua casa. Está além disso. Você tem que estar diante de Deus. Você tem que despir do teu eu. Você tem que reconhecer que você é pó, que você não é nada, mas que você é dependente do Senhor. Esses dias eu escutei algo ali numa igreja a qual eu estive, a qual o pastor, ele mandava as pessoas se colocar de pé e dizer: eu não preciso de Deus. Uma pessoa olhava para outra, o outro olhava para outra, e falava, no pensamento, creio eu que pensaram, esse pastor é louco. Como que eu não preciso de Deus? As pessoas temeram em dizer, eu não preciso de Deus. E ele insistiu ali por várias vezes, até que as pessoas, algumas se levantaram e começaram a dizer, eu não preciso de Deus. Aí ele completou a frase, eu sou dependente de Deus. Você precisar de Deus, amado, é você viver mendigando algo. E Deus não nos chamou para sermos mendigos, mas Deus nos chamou para sermos, aleluia, abençoados. E quando você se coloca na dependência do Senhor, aí então nós vemos, aleluia, que aquele que depende do Senhor, ele verdadeiramente ele tem o melhor da terra. O obreiro de Deus deve conversar com Deus todos os dias. Esta comunhão diária proporcionará o aperfeiçoamento do servo de Deus. Existem obreiros que não oram, que quase não estudam a Bíblia, não se apresentam a Deus como pode e deve ser. Aí eu te pergunto, como esta pessoa pode ser bem sucedida na obra de Deus? Aleluia. Como essa pessoa se caracteriza pelas lutas espirituais como as forças do mal? Paulo diz que o obreiro deve se apresentar a Deus, mas diz também de que maneira este obreiro deve se apresentar a Deus. Não é de qualquer jeito. O obreiro deve se apresentar a Deus aprovado. O que isto significa, irmã? O que isso está nos dizendo, irmã? Isso significa que temos que ter a aprovação de Deus e da Bíblia para o que fazemos. Um obreiro de Deus deve ser pacificador e não guerreador. Está entendendo aí o que Deus está nos ensinando nessa manhã? O Senhor te chamou como obreiro para pacificar, não para jogar lenha na fogueira e atiçar a coivara para que ela venha pegar mais fogo. Como tem sido o teu comportamento diante das situações que você tem presenciado?
Você tem sido um instigador das contendas? Você tem sido um instigador, aleluia, daquilo que é mal? Ou será que você tem apaziguado a tempestade? Ou será que você tem pacificado as guerras? Ou será que você tem contribuído para que as guerras aconteçam? A luta do obreiro é contra as forças do mal e não contra as pessoas. Quem sabe você está gladiando com o teu pastor, com o teu irmão, achando que é com ele. Ei! A tua luta não é contra a carne. Se você está percebendo algo de errado, desça em joelho, desça em oração. Ao invés de bater boca, ao invés de apontar o erro do outro. Porque você também é errado, você também está errando, você também é falho, você também é pecador. E Satanás não descansa. Porque esta foi a função para a qual ele foi determinado. Matar, roubar e destruir. Aleluia. Como obreiros de Deus, temos que respeitar a religião das outras pessoas. E não apontá-las. Como que você quer ganhar um católico? Como que você quer ganhar um espírita? Se você já vem atirando pedra naquilo que ele faz. O Senhor nos chamou para apresentarmos a Deus como Pai, como um zelador, como aquele que cuida, como aquele que ama, como aquele que restaura, como aquele que transforma, que liberta, que salva, que leva para morar no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, aleluia, Ele é amor, Ele é vida. Ele veio para nos dar o privilégio de vivermos pela graça. Jesus é amor. Esse amor, ele tem que habitar em nós. O amor de Deus, aquele que tem compaixão, aquele que vê o outro perecendo, ao invés de empurrar ele mais, ele vai lá e resgata. Esses dias eu tive o privilégio de estar na igreja do Brasil, na sede, e ali uma das congregações trouxe um jogral ali acerca da religiosidade. E aquele teatro ali nos trouxe uma reflexão das coisas. Cada um se portou de um jeito. Aquele que era crente, aquele que era evangélico, aquele que é... Ali foi apresentado todos os tipos de religião. Mas apenas um se compadeceu do próximo. Aí eu te pergunto nessa manhã, você tem se compadecido do teu próximo? Você tem visto o teu irmão ferido e você foi lá curar as feridas dele? Lembra do exemplo de Jesus, quando ele passou pelo caminho e viu ali o samaritano caído, machucado? Aquele episódio ali, irmão, ele nos ensina que Jesus não faz acepção de nenhum de nós. Que Ele está pronto sempre a nos amar, a nos dar, aleluia, a recompensa das obras que nós fazemos. O amor de Deus vem acompanhado de respeito, a liberdade das pessoas. Como que você, aleluia, quer estar num lugar se você não respeita o teu líder? Como que você não tem respeito por aquele que está acima de você? Porque você olha para ele e acha ele um incapaz. Porque você olha para ele e vê falhas. Porque você olha para ele e vê, aleluia, nele algo que você às vezes não concorda. Mas isso você não pode, aleluia, mudar. Se foi Deus que colocou ele lá, você tem que respeitar isso. Porque não é o homem que coloca, irmão. Se fosse o homem, as coisas eram resolvidas tão simples. Era só chegar, destituir e colocar outro. Mas as coisas de Deus não funcionam desse jeito. Para cada falha, para cada erro, para cada atitude que nós erramos, que nós colocamos, aleluia, ali a nossa fé, aleluia, no prato, vamos dizer assim,
é permissão de Deus para que eu e você nos conserte, para que eu e você nos coloquemos, aleluia, na brecha para a qual nós somos chamados. Mas ao invés disso, muitos preferem denegrir, muitos preferem apedrejar, muitos preferem, aleluia, apontar, mas não são capazes de dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, o meu irmão está fazendo isso de errado, perdoa ele, abre a visão espiritual dele para que ele veja, para que ele se arrependa do mal que ele está fazendo. Essa é uma atitude do verdadeiro cristão, queridos. Ontem eu estive no culto e ouvi algo da parte de Deus através da pastora ali, a qual ela disse: irmã, eu olho, eu não estou falando isso para me engrandecer, irmão, porque eu sou pó e cinza. Ela dizia assim: eu olho no olhar da missionária Doranilde, eu vejo o olhar de Deus. Será que você tem passado esse testemunho para as pessoas na sua vida? Será que as pessoas têm te visto como o olhar de Deus? Como alguém que vê, aleluia, procura ver como Deus vê, perdoando sempre, amando sempre, mesmo apedrejada, mesmo apunhalada, eu estou sempre aqui, pronta a receber cada um de braços abertos. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei que a minha recompensa não é terrena. Aquilo que eu espero não vem do homem, mas do Senhor. O povo de Deus, aleluia, é o povo que representa Deus. Não perca seu tempo com sermões desnecessários, com palavras desnecessárias. Aleluia. Se nós andamos com Deus, amados, as pessoas, elas esperam ver em mim e em você o caráter de Deus em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Quando alguém chegar na tua casa para falar mal do irmão, chame ele para dobrar os joelhos, vai orar, ao invés de juntar com ele, denegrir a imagem do outro. É tão feio, amados, você, aleluia, colocar a vida do outro em questão quando ele não está presente para se defender. O obreiro, para ser aprovado, tem que passar nos testes do ministério. Aleluia. Em todas as áreas que nós vamos fazer, se queremos ter um bom êxito, nós temos que cumprir as tarefas a qual nós fomos designados a fazer. Seja numa empresa, seja em qualquer lugar que você estiver. A nossa vida, ela é testes diários, contínuos. São matérias que nós estamos estudando dia após dia. Essa de hoje é mais uma matéria a qual Deus nos ensina. Algumas pessoas se apresentarão em nosso caminho para nos atrapalhar, para nos difamar, para tentar nos parar. Mas nós temos que lembrar apenas de uma coisa: que fomos chamados por Deus. E, portanto, temos que nos apresentar somente a Deus. Não importa o que o A, o B fala, dizem de você. O que importa é o que Deus diz de você, o que Deus te vê, como Deus te olha, como Deus, aleluia, contempla a tua vida. Porque muitas das vezes, amado, a minha atitude não agrada o meu irmão, mas está agradando a Deus. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para agradar a homens. E se a palavra está vindo de encontro com o teu pecado, vista e busque consertar naquilo que você está errando. De repente, você está cego espiritualmente e não consegue ver. Mas a misericórdia de Deus, ela vem para nos dar a compreensão, o entendimento e abrir a nossa visão para que nós vejamos que Deus é aquele que está conosco sempre. Aleluia. Nós fomos criados por Deus
fomos sustentados, estamos sendo sustentados todos os dias e seremos por toda a nossa vida se permanecermos em Deus, porque nós fomos salvos por Jesus. O Espírito Santo que habita em nossas vidas. Aleluia. Em nossos corações. Os anjos de Deus nos protegem todos os dias. Fazemos parte da mesma comunidade de Abraão, Jacó, Elias, Davi, Pedro, Débora, Ruth, Paulo, de outros servos de Deus do passado e do presente. Hoje pertencemos à igreja de nossa geração. Portanto, pertencemos a um grupo de pessoas salvas por Jesus, espalhadas em toda a terra, em todo o mundo. Portanto, não estamos sós na tarefa que realizamos. Temos muitos motivos para nos orgulhar. Nós temos muito motivo, aleluia, para dizer, Senhor, obrigado por ter me sustentado, por ter me guiado, por ter me ajudado a vencer. Nós não temos, amados, do que nos envergonhar. Nós não temos que ter esse sentimento de vergonha. Mas não é isso que acontece na prática. Nós, os verdadeiros e sérios obreiros, nos envergonhamos de muitas coisas. Aleluia. Eu sinto vergonha, irmãos. Quando às vezes eu tento trazer alguém para ministrar na casa do Senhor, e essas pessoas cobram para fazer isso. Eu sinto vergonha. A noiva do Cordeiro está sendo maculada. A casa do Senhor, o Evangelho de Cristo, não é uma simples prostituta que você paga e usa e larga. Não. A obra do Senhor, não tem preço. Muitos têm usado a obra do Senhor como meios financeiros para sobreviver. Quando você recebe uma oferta voluntária, sem que você destine valores, isso é bênção na sua vida. Mas a partir do momento que você cobra X, você está desagradando a Deus. Aí você diz, mas irmã, mas todo obreiro é digno do seu salário. Sim. Quando é dado por Deus, não quando você cobra. Se Deus olhou em você e achou graça, Ele vai incomodar o pastor daquela igreja para te abençoar, querido. Não precisa você pedir. Eu me envergonho de ver isso na casa do Senhor. Cachês altos que a gente nem consegue levantar metade daquilo que é estipulado. Jesus nos ensinou que de graça recebei e de graça vos dei. Eu me envergonho de ver obreiros brigando com outros obreiros por causa de dinheiro, por causa de membros, por causa de regiões. É tipo assim, aqui é minha região, aqui é meu ponto, aqui você não pode abrir igreja. Para com isso. Se você faz parte do reino, você tem que somar. Importa que placa seja, importa que o reino é um só. Você tem que defender o reino, não, aleluia, o seu interesse. Tem igreja que não libera os seus membros para cooperar em outras igrejas, porque lá não faz parte da sua igreja. Irmão, você vai subir para o céu, que jeito? Se o céu é um só. Lá não tem divisão, lá não tem seções. Disse-me disse. Eu me envergonho, aleluia, de tantas coisas que eu vejo acontecer. Aleluia. Obreiros que largam suas famílias por causa de mulheres mais novas. Aleluia. Obreiros que estão aí, aleluia, se contaminando no pecado.
tenho visto, irmão, pastores largar sua família por causa de secretário da igreja. Eu não estou falando de fora não, irmão, estou falando aqui de Uberaba. E continua lá pregando a palavra do Senhor como se nada tivesse acontecido, ser nojento e ser pervertido diante de Deus. Como que você vai se apresentar diante do altar do Senhor com as suas vestes manchadas? Eu me envergonho de pessoas que não buscam a Deus, que não oram, que não consagram suas vidas, que não estão ali, aleluia, na brecha que o Senhor quer, e querem dar uma de santinhos a ensinar aquilo que não sabem. Eu estou envergonhada de ver pessoas se rebelando nas igrejas. Aleluia. São tantas denominações, irmãos. São tantos nomes de igrejas. A igreja do Senhor é uma só. É tão triste quando nós deparamos, irmãos, com o coral, com pessoas que dizem que são, aleluia, pessoas que adoram a Deus, com danças horrendas, com apresentações de coisas que não edificam. Pessoas que não querem nada com Deus, mas usam o meio evangélico para gravar CD, para ganhar dinheiro. Isso é uma, aleluia, tristeza. Usar o nome do Senhor em benefício próprio. Pessoas que você vê nas suas atitudes que não tem nada, aleluia, com aquilo que Jesus nos ensina. Que não tem nada, aleluia, com o reino. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Mas eu estou aqui, aleluia, como atalaia que o Senhor me chamou. Que é tão triste ver a obra do Senhor dessa forma. Tem igreja, irmão, que tem palcos, tem fumaceiros, holofortes. A única estrela que tem que brilhar, amados, é Jesus. Eu me envergonho de ver na época de eleições os púlpitos das igrejas serem usados por oportunistas que só querem o voto e nada tem com Deus e sua obra. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. É lugar de você falar do amor de Deus. E não de colocar essa coisa nojenta, onde há mentiras, há roubos, tudo que é tipo de coisas ruins. As pessoas perderam o temor. As pessoas perderam, aleluia, o significado do altar do Senhor. Muitos estão corrompendo alianças. Eu não tenho tempo para enumerar tudo o que acontece nas igrejas de hoje. Sabe por quê, queridos? Porque eu me preocupo em amar e servir a Deus. Aleluia. Eu não me envergonho de ser serva de Deus, de ser cristã, de ser, aleluia, alguém que propaga a palavra. Eu quero morar no céu. Eu já abri mão da minha vida terrena. Eu já não mais faço parte.
Estou aqui emprestada por alguns dias. Porque eu quero pertencer a um grupo de vencedor. Como este. Me orgulho de abrir a Bíblia e poder entender suas lições. Me orgulho de dobrar meu joelho diante daquele que me criou e me salvou. Me orgulho de ser um cidadão dos céus. Sei que sou falho, sim. Mas eu busco acertar sempre que eu erro. E eu busco não errar em cima daquilo que eu já errei. Aleluia. Obreiro que maneje bem a palavra da verdade. Doa em quem doer. Goste ou quem não goste de ouvir. Quer ouça, quer não ouça. Não importa. A palavra tem poder, ninguém duvida. Podemos falar, estimular uma pessoa, ou podemos dizer algo que desanime essa pessoa. A palavra é a expressão do pensamento, mas nem tudo o que pensamos devemos dizer. Devemos selecionar, sim, cuidadosamente, cada palavra que dizemos, pois senão corremos o risco de criar muitos problemas para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Pior do que dizer uma palavra mal selecionada é dizer mentiras, calúnias, difamas que levam ao outro ao escândalo. O que você ganha com isso? O que você consegue com tudo isso? Por causa de um levante, por causa de uma palavra mal proferida, você acaba destruindo famílias, lares, vidas. Seria mais fácil você dobrar o teu joelho e colocar diante do Senhor, porque Ele age com justiça. Ao invés de expor, ao invés de colocar aquilo, aleluia, as clarezas. Porque Deus não nos instituiu juízes. Deus não tem nos chamado como juízes, mas como servos para servir, aleluia, e fazer a sua obra. Aleluia. A mentira não existe. É uma criação da pessoa. Por isso, em alguns tribunais nós vemos aí, para forçar uma pessoa a dizer a verdade, a pessoa deve falar com a mão sobre a Bíblia. A pergunta é, você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Hoje existem detectores de mentiras para saber se o que a pessoa está dizendo é ou não verdade. O obreiro de Deus é o detentor da verdade. Ele pega sobre Deus, ele fala sobre Deus. Ele promete para as pessoas, Deus nunca mente. Tudo que ele diz é verdade, o diabo é pai da mentira. Portanto, podemos acreditar nele. Não podemos deixar que ele venha introduzir em nossa mente palavras enganosas. A verdade não faz parte dele. Aleluia. E é por isso, obreiros de Deus, é por isso que nós devemos usar a Bíblia como base. O servo de Deus nunca pode mentir, ele deve manejar bem a palavra de Deus, da verdade. Por que é que muitos, aleluia, se escudam na palavra? Porque ela é a resposta para todos os males. Ah, mas ele se defende da palavra, amados. É a Bíblia que nos ensina isso. Se você não puder se escudar na palavra, quem mais você poderá? Em quem outra pessoa você poderá escudar? É você mesmo? Que é falho? A palavra de Deus é verdade, a Bíblia é sagrada, o obreiro de Deus deve dominar a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, deve conhecer todos os seus personagens, deve conhecer as doutrinas e princípios. O obreiro de Deus deve ser transparente em tudo que faz,
como líder deve ser verdadeiro na administração financeira da igreja. Se um agente público deve ter alto grau de honestidade, o servidor de Deus não pode ser menos avaliado. O obreiro de Deus deve sempre dizer a verdade, pregar a verdade, viver a verdade e espalhar a verdade. A verdade sempre prevalece. A mentira tem pernas curtas e logo é descoberta. Porque há contradição, amados. Ela nunca é contada do mesmo jeito. Ela é sempre diferenciada em todas as atitudes, em todos os atos, em todas as formas que ela é colocada. Cada vez que ela é pronunciada, ela tem algo a mais acrescentado. Então, deixe de emprestar a tua boca para Satanás e deixe o Espírito Santo usar ela para a qual ela foi chamada. No versículo 5:9, Paulo diz que o obreiro tem que ser disciplinado e dá como exemplo atleta e lavrador. Porque o atleta ele precisa ser disciplinado para vencer. Disciplina significa diariamente exercitar para aprimorar a técnica e manter em forma. O servo de Deus como atleta deve orar, praticar com as pessoas diariamente tudo o que tem aprendido de Deus. Mas isso não acontece. Na sua igreja tem, aleluia, os cultos. Na sua igreja tem os trabalhos internos. Nem sempre você aparece. Porque você se acha autossuficiente, capacitado. Enquanto você não sabe nada, você precisa aprender dia após dia. Porque a própria Bíblia diz que nós aprendemos a cada dia. A palavra de Deus se renova. Como lavrador, amados, nós precisamos conhecer do tempo, da terra, da semente, da semeadura e da colheita. O servo de Deus, como lavrador, ao plantar, a oração, a adoração, o serviço aos pobres necessitados, certamente vai colher vidas salvas, libertas e felizes para com o reino de Deus. Aleluias. Aleluias. Nos versos 11 a 13, Paulo fala que o obreiro de Deus tem que confiar em Deus. Jesus morreu e os servos de Deus morreram com ele. Jesus ressuscitou e os servos de Deus vivem com Jesus também. Aleluia. É complexo, amados. Aleluia. Quem perseverar, reinará. Quem negar Jesus será negado por ele. Quem for infiel terá a quantia que Jesus continuará fiel. Jesus continuará fiel, pois este é um atributo inerrante ao próprio Jesus. Se ele deixasse de ser fiel, acabaria segundo. Aleluia, sua infidelidade. Aleluia. Ele acabaria negando a ele mesmo. Devemos sempre ser fiel a Deus e às pessoas para, aleluia, sermos abençoados por Deus. Aleluia. O obreiro de Deus tem que dar testemunho solene a todos perante Deus, todos que evitem, para que evitem contêineres de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 14. O obreiro de Deus deve entender que a pessoa a quem ele deve prestar contas é Deus. Se teu irmão está fazendo coisa errada, irmão, ele tem que ver com Deus. O que tu tem com isso? A tua obrigação é orar por ele para que ele não se perca e não condená-lo. É verdade que o obreiro serve à igreja, ao pastor, ao ministério.
Mas quem chamou obreiros para servir a igreja foi Deus. Portanto, tudo que Deus, aleluia, designar a obreira a fazer, faça. Você tem um objetivo único, que é agradar a Deus somente. Paulo diz que os obreiros devem dar testemunho a todos perante Deus. Uma qualidade de obreiro de Deus é que ele deve usar a sua capacidade de falar para pregar o Evangelho, para orar pelos aflitos, unir os outros obreiros espalhados na terra e não separar. O que nós temos visto é obreiros emprestando os lábios com comichões, contendas, disse-me-disses, palavras vãs. Um obreiro nunca deve ser elemento de contendas. Nunca deve usar a palavra para contender. É verdade que a obra de Deus espalha, aleluia-se, sobre a terra em várias denominações e ministérios. Cada um destes grupos tem opiniões próprias, diversificadas sobre vários temas. Por exemplo, os pentecostais acreditam que para um crente chegar ao crescimento espiritual máximo, ele deve ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. Os que consideram tradicionais não enfatizam os dons espirituais, mas a comunhão com Deus e o serviço ao necessitado. Mesmo pensando diferente em alguns temas, o povo de Deus vai concordar nos temas principais, como, por exemplo, todos concordam que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor da igreja. Todos concordam que Maria não é intermediária entre os homens e Deus, mas uma serva de Deus que cumpriu uma missão especial, de gerar o Filho de Deus, e que, por ter tido outros filhos, deixou de ser virgem. Todos concordam que a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é a palavra revelada de Deus, que não pode ser nem tirada nem acrescentada. Todos os cristãos concordam que a igreja não são pessoas salvas por Jesus e que o templo não é a igreja, o templo é o lugar da reunião dos servos de Deus. Vimos então que vamos concordar nos pontos básicos e discordar em temas que não têm relevância. O mais importante para o servo de Deus é unir-se com os servos de Deus de todos os grupos e trabalhar para o crescimento da igreja. Ou seja, não tem placa melhor do que a outra. Nenhuma placa é salva. Temos que buscar a salvação gradativamente, dia após dia, até o dia que o Senhor nos chamar. Não tem essa de dizer, a minha igreja é salvo, o povo da minha igreja é salvo. Para com isso, você não é Deus. O obreiro age com sabedoria e mansidão. Outro requisito, aleluia, abençoado. Ele repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário, amados, pois sabemos que só agradamos a Deus quando nós estamos, aleluia, no propósito único e fiel ao Senhor. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos os hábitos para instruir, pacientes, disciplinado, com mansidão, os que opõem às expectativas de Deus. Lhes concedas não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo 2, 23 a 26. Lembre-se do problema dos falsos mestres na igreja de Éfeso. Já estudamos isso anteriormente. Falamos logo após no início. Que tais mestres ensinavam doutrinas estranhas baseadas em genealogias judaicas, lendas fantásticas, só desviavam os crentes da verdade. Havia então um grande risco de Timóteo agir impossivelmente, agir pela carne. Afinal, os falsos mestres estavam tentando desviar a igreja. Timóteo poderia cair no jogo deles e entrar numa discussão confusa e inútil, que acabaria com certeza num bate-boca, se não acabasse em coisa pior. Por isso, amados, ele deveria ter sabedoria e mansidão. Deveria prezar por uma atitude refletida e não impulsiva
ou interessada, Paulo está nos ensinando que antes de falarmos qualquer coisa, nós temos que analisar. Isso que eu vou falar vai edificar, vai acrescentar, ou vai destruir, vai matar, ou vai, aleluia, disseminar mal no meio. Analise tudo o que você for falar, querido. Sabedoria para evitar contendas. Deveria ser sábio para evitar as contendas pelos seguintes motivos. Primeiro, porque são insensatos. Eram assuntos sobre questões tolas, pois não tinha sentido e distorceu a verdade bíblica. Segundo, porque são absurdas. Eram assuntos incoerentes e inúteis, porque não edificavam, nem requer lavavam ou levavam a algum lugar. Aleluia. Terceiro, porque conduzem a brigas, contendas, briga, bate-boca, disputa. É o que nós vivemos esses dias. A igreja, como vimos, deve ser palco da justiça, da fé, do amor e da paz. Mas se há contendas, a igreja vira lugar de batalhas, ódio, mágoas, onde os membros vão se comportar como galos de briga. E aí? Em qual delas você se encaixou? Onde acontecem tais coisas, a fé se torna medíocre e a igreja está fria. Quarto, porque não é pela força que se convence alguém. Não é pela altura da nossa voz que uma pessoa se convence que estamos no caminho errado. Mas sim por Deus, pelo Espírito Santo, no versículo 25 e 26, que estamos estudando deste capítulo. Por essas razões, Timóteo deveria fugir dessas disputas bíblicas com os falsos mestres. Manso para pastorear a igreja, mesmo diante de controvérsias, Paulo aconselha que Timóteo tenha uma atitude de mansidão para com a igreja. Ser amável com todos. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos, disciplinando com mansidão os que se opõem. 2 Timóteo 2, 24, 25. Ensinando a verdade bíblica, 2 Timóteo 2, 24. Apto para instruir. Na igreja pode existir pessoas com ideias equivocadas. Nada melhor do que o ensino bíblico para mostrar a estas pessoas aquilo que é certo. Excedendo a paciência, 2 Timóteo 2, 24. Paciente, sem dúvida. A paciência é indispensável para o líder. Ainda mais na igreja, onde lidamos com vários tipos de pessoas, com diferentes personalidades. O obreiro é convertido e não convencido, amados. É a quinta característica do obreiro, aleluia, aprovado por Deus. Ele tem que ser convertido, ou seja, isto significa mudanças de direção, mudanças, transformação ou adaptação. É preciso demonstrar conversão em todas as áreas da vida, no modo de pensar, falar e agir, na fartura ou na escassez, em tempo ou fora de tempo, na alegria ou na tristeza, quando honrado ou quando contrariado, com saúde ou enfermo, no comando ou sendo subordinado, amando ou sendo desprezado, em casa ou em público, em tempo ou fora de tempo. A verdadeira conversão é visível. Por isso mesmo, tem a capacidade de impressionar, produzir, deixar uma marca, transformar pela luz as pessoas a nosso redor e ao redor do mundo. Aleluia. A quinta característica de um bom obreiro, amado, que nós estamos estudando nessa manhã, tem que ser submisso. Esse submisso significa ato ou efeito de submeter-se, a obedecer-se voluntariamente a sujeição a qual foi imposta. Reconhecendo a autoridade ministerial e espiritual, aleluia, daquele que está sobre sua liderança. Identificando em seu líder espiritual o caráter de Deus. O obreiro não se sente submisso, que está em posição ou lugar inferior, resignado, conformado.
Ao contrário, sente-se honrado e privilegiado em poder obedecer. Está vendo como é bom obedecer? São simples coisas, irmão, que nós deixamos de praticar. Que você, muitas vezes, perde muito. Significa a sexta característica que nós vamos aprender nesta manhã. Ele é obediente. Aleluia. Obediente quer dizer sujeitar-se à vontade de cumprir ordens, deixar-se conduzir, estar sob uma força ou influência ou ceder. Por mais que você não concorde, se você tem um líder, irmão, e o teu líder está dizendo algo que você tem que fazer, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque na tua obediência, Deus vai te honrar. Na tua perseverança, Deus vai transformar aquilo que você não quer que aconteça em bênção na tua vida. O obreiro aprovado, amados, ele se alegra em cumprir as ordens ou determinações vindas da direção do ministério. Está sempre pronto a servir. Ele não questiona, ele não despreza nem negligencia, porque confia no seu Deus. Sabe que ele é fiel. Mas muitos simplesmente, ao invés de executar as tarefas que são impostas, abandonam seus postos, deixam a lacuna, deixam seus cargos, ao invés de cumprir com aquilo que Deus determinou. Porque estão olhando para o homem, não para a vontade de Deus. O obreiro aprovado, ele é alegre em cumprir todas as ordens e determinações vindas de sua direção. Aleluia. E ao seu chamado, ao seu ministério. Como que nós queremos desenvolver o nosso ministério, mas somos incapazes de obedecer um líder que está à nossa frente? Como que nós queremos ter um ministério abençoado se você é incapaz de obedecer o seu pastor, o seu líder? Se você não obedece nem a Deus? Porque aquilo que é colocado nas tuas mãos não é o homem que coloca, é Deus. E muitos têm, aleluia, misturado essas coisas. Quando o obreiro examina e entende o real significado desses três aspectos acima citados, nós vemos aí, amados, aleluia, que ele tem consciência do seu chamado. O próprio Senhor Jesus declara: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vedes, vades e deis bons frutos. Deis frutos. Que frutos são esses? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto no meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16. Olha o que Jesus disse. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Será que seus frutos têm permanecido? Será que você tem semeado bons frutos? A palavra de Deus nos alerta que aquilo que nós semeamos, amados, nós vamos colher. Se você está semeando contenda, você vai colher contenda. Se você está semeando vento, você vai colher vento. Se você está semeando uma boa semente, você vai ter um bom fruto. Você vai ter uma boa colheita. Saber-se escolhido pelo próprio Senhor Jesus leva o obreiro a desejar conhecê-lo mais intimamente. Você tem o desejo de estar perto, de querer sempre estar com Ele. Desejando, aleluia, aproximar a sua semelhança. Você procura, aleluia, buscar ser, aleluia, imagem e semelhança de Cristo em tudo que fazes. Você busca ter sede. Você tem sede, pois é imitador de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Para sermos igual a alguém naquilo que essa pessoa de melhor, precisamos conhecê-lo. Para sermos imitadores, então, precisamos conhecer intimamente, em detalhe, nosso Deus. Aleluia.
Ele não deixa nada passar desapercebido. Aleluia. É necessário, neste caso, estar no mesmo espírito, como nossos irmãos da igreja primitiva, todos os que criam juntamente, no mesmo foco, na mesma, aleluia, no mesmo objetivo. Como que a igreja do Senhor vai crescer, amado, se você tem um pensamento, se o teu líder tem outro pensamento? Não tem como. Se você não se juntar a ele, é inútil você estar na presença de Deus. É inútil você estar naquele lugar. Se você não pensa como o teu pastor, se você não age como ele, aleluia, tem colocado ali, ele tem ensinado, é inútil você estar. Você está no lugar errado. A Bíblia diz em Atos 2:44, é necessário que devemos estar no mesmo propósito, na mesma comunhão. Os irmãos primitivos, eles agiam do mesmo jeito, do mesmo modo, na mesma questão, para que aquilo fosse, aleluia, absolvido da melhor forma possível, concluído de uma melhor forma possível. A visão do obreiro aprovado é de crescimento do ministério. O ide pregado pelo Senhor Jesus refere-se à sua igreja estabelecida nos 4 cantos da terra. Nós somos comparados, amados, por árvores que dão frutos, vistos por Deus como um povo do Egito. Um povo que está no Egito, mas que não pertence ao Egito. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo 1:7. É preciso estar solidamente firmado e estruturado espiritualmente para ser visto e reconhecido por Deus como um verdadeiro obreiro. É preciso estar solidamente firmado na rocha que é Cristo. Fincar raízes espirituais implica uma vida de oração, como nos ensina Paulo. Perseverar em oração, velando nela com graças, com ações de graças. Colossenses 4:2. A vida de oração leva a vigilância, leva a resultados materializados em bênçãos. A vida de oração não permite que sejamos enganados ou pegos em surpresa. A vida de oração leva o obreiro à consagração. Aleluia. Conforme determina o Senhor em nossas vidas. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Levítico 20, versículos 7 e 8. Aqueles que desejam sinceramente se esforçam. Consagrar-se a Deus são galardoados com o conhecimento da verdade. Esse conhecimento significa, entre outra coisa, libertação e prosperidade. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Como na parábola dos talentos, Mateus 25:14a. Tudo o que recebemos da parte do Senhor nos é dado para que venhamos multiplicar. Assim sendo, em relação ao conhecimento da palavra, precisamos fazê-la prosperar em nossas vidas através das nossas próprias experiências. Se recebemos o conhecimento da palavra e não tivermos experiência com ela, se a palavra não for manifestada através da nossa vida no dia a dia, então seremos como aquele que enterrou o talento que lhe foi confiado. A mesma coisa é você ter um dom, amados, e guardar ele só para você. É você aprender a desenvolver um talento na obra do Senhor e por orgulho, para que a obra do Senhor, por aquele que está lá na frente, não seja abençoado, para você não ver que aquele ministério cresça através da tua contribuição. Se depende de mim, então eu vou parar, eu quero ver o que vai acontecer. Muitos agem dessa forma, impensadas. Você está retrocedendo o teu ministério. Você está sendo equivocado na tua postura ministerial perante o Senhor. Aleluia. Viver a palavra em toda a sua excelência e plenitude tem o poder de nos lavar de todas as imundícias espirituais, carnais. Porque por esta palavra também somos sarados. De todas as suas transgressões, que mesmo não havendo lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Ezequiel 18:22. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre, amados, o ataque é a melhor defesa. Para o obreiro que tem visão espiritual, sabedor que todos os dias são dias de trabalho, são dias de batalhas, ele deve atuar na defesa do Evangelho para ele, como beber água, como comer, como dormir. Disso depende sua própria vida. Ele sabe que se defender significa estar sendo atacado. Sabe que os combates nem sempre se travam no campo de batalha. Sabe que algumas vezes, aleluia, se luta também na retaguarda. Sabe que nem sempre se usa as armas convencionais. Ele sabe que as calúnias, as traições, as afrontas também fazem parte do arsenal bélico, aleluia, usados pelos nossos adversários. O apóstolo Paulo sofreu esse tipo de ataque. Temos achado que este homem é uma preste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor das seitas dos nazarenos, como está em Atos 24. Aleluia. Por isso é necessário ter certeza absoluta e firme convicção quanto à causa pela qual se está lutando. A dúvida leva ao medo, que leva à covardia, que leva à perseguição, que leva à fraqueza, que leva à fuga, que leva à derrota, que leva à escravidão. Mas nessa manhã o Senhor está, aleluia, te dando armas para você lutar o bom combate e vencê-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neste caso, ainda uma vez, recorreremos ao apóstolo Paulo para confirmação na fé, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até que aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Para se crer inabalavelmente na palavra de Deus, que nos leva a ter fé, é necessário ter visão espiritual. Somente com os olhos da fé podemos enxergar o que não pode ser visto com os nossos olhos carnais. Mas não basta apenas ter visão ou revelação espiritual. É necessário estar na íntima e santa comunhão com Deus, para que aquilo que nos for dado, seja visões, seja revelações, profecias ou ensinamentos, venhamos revelar-nos aos homens. Entre os anos, aleluia, vemos que tudo acontece em nosso meio. E por intermédio do Senhor, nós somos advertidos, porque a sua misericórdia, ela dura para todos sempre. E nesta manhã eu trago essa palavra ao teu coração, que você possa se apresentar diante do Senhor, como obreiro aprovado e não reprovado. Medite nessas palavras, e tome ela para ti, vista-se dela, se revista no Senhor, porque Ele tem te chamado para ser aprovado, para ser um soldado valente, um guerreiro de Deus, um lutador pelo reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento convido você a orar comigo. Encerrando esse programa de hoje, que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça e te dê força para continuar. Olha para o alvo. Jesus te espera. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, por mais essa vitória no hoje, que teu Espírito Santo continue nos abençoando da vitória. Capacite-nos, ó Deus, a cada dia estarmos na tua obra, fazendo o melhor para o teu reino, somando e não dividindo, multiplicando, Senhor, não subtraindo. Pai, que as nossas vidas sejam bênçãos na vida daqueles que nos ouvem. Que a tua presença, Senhor, seja manifesta em cada lar e família neste momento. Toma todos os ouvintes nesta manhã nas tuas mãos. E que teu Espírito Santo nos capacite, nos dê vitória, porque o Senhor é quem nos sustenta. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é fiel. E eu te agradeço, Pai, por mais essa rica oportunidade no hoje, a qual o Senhor me permite a falar acerca da tua palavra, aquele a qual o Senhor tem chamado para liderar, aquele que o Senhor tem chamado, meu Deus, meu Pai, para ser obreiro na tua presença. Pai, nos abençoe e nos dá a tua graça e abençoe o nosso dia para que vençamos as tentações a qual sobrevêm. Meu Deus, livra-nos, ó Pai, da opressão. Livra-nos, ó Deus, das retaliações do inferno, das orações contrárias, dos pensamentos enganosos, de tudo aquilo que, meu Deus, meu Pai, vem para distorcer aquilo que é teu em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.